Sabe aquela situação? O sexo tá incrível, a sintonia total, mas logo depois que o homem ejacula, parece que o corpo pede uma pausa, né? Um tempinho antes de conseguir, sei lá, continuar. Por que será que isso acontece? E o que define esse intervalo? Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de vários materiais, artigos, de especialistas em saúde sexual, uns textos informativos e até um vídeo que está bem popular por aí para entender melhor esse tal do período refratário masculino. A nossa ideia aqui é desvendar o que é esse tempo de espera, por que ele varia tanto, sabe? Não só entre homens diferentes, mas às vezes na mesma pessoa, em momentos diferentes. E, claro, que estratégias os materiais sugerem para a gente lidar com isso, para manter a intimidade e o prazer acesos. É uma coisa que muita gente conhece, a vontade de continuar pode até existir, né? Mas o corpo masculino parece que precisa de um reset. Vamos explorar a ciência por trás disso e as dicas práticas que a gente encontrou. Ok, vamos lá. Vamos desempacotar isso. Exato. Esse reset tem nome, é o período refratário. De um jeito simples, é o tempo que o organismo do homem precisa para se recuperar depois de um orgasmo, que geralmente vem junto com a ejaculação. Uma das fontes que a gente viu usa uma analogia boa. É o tempo para recarregar as baterias, sabe? Para conseguir ter uma nova ereção e, eventualmente, um novo orgasmo. Fisiologicamente falando, o que acontece é que, na maioria dos homens, a ereção se perde, o pênis fica flácido, o corpo meio que desliga a resposta aos estímulos sexuais por um tempo, entende? E aí não dá para ejacular ou ter outro orgasmo logo em seguida. É uma pausa natural, faz parte da biologia. Entendi a base biológica, mas o que me intriga mesmo é essa variação. Nossa, parece enorme. Para alguns são só uns minutinhos, para outros pode levar horas. Ouvi falar até em dias. Como pode ser tão diferente assim? É essa a questão central, né? A variação é significativa, sim. E não é por causa de um fator isolado. É uma combinação de coisas, na verdade. Os materiais que a gente analisou apontam para um conjunto de influências que interagem entre si. A idade é talvez o fator mais conhecido, né? O que todo mundo fala primeiro. Sim, sempre mencionam a idade. De modo geral, homens mais jovens costumam ter períodos refratários mais curtos, coisa de minutos mesmo. Conforme a idade avança, esse tempo tende a aumentar, podendo ir para horas ou, em alguns casos, até um dia inteiro. Mas olha, é importante dizer, isso não é uma regra de ferro, tá? A variação individual dentro da mesma faixa de idade também é bem grande. Não é uma sentença. Certo, então a idade pesa, mas não dá para culpar só ela, digamos assim. Longe disso, a saúde geral e o estilo de vida, nossa, tem um impacto gigantesco. Pensa bem, sedentarismo, alimentação desregrada, beber demais. O álcool, por exemplo, age como um depressor do sistema nervoso central, né? Isso afeta diretamente a resposta sexual. E o cigarro também. Tudo isso pode comprometer a qualidade da ereção e a capacidade do corpo de se recuperar. Uma das fontes foi bem clara nisso. Esses hábitos ruins podem levar a ereções, digamos, de pior qualidade, menor duração na relação e, claro, um período refratário bem mais longo. Pode ir para horas ou até dias por causa disso. Faz todo sentido. E o contrário também vale, né? Imagino que se cuidar ajuda a diminuir esse tempo. Com certeza. Estar fisicamente ativo, fazer exercícios regularmente. Isso melhora a circulação sanguínea, que é fundamental para a ereção e para a recuperação depois do orgasmo. Os materiais batem muito nessa tecla. Uma circulação melhor ajuda o corpo a, se limpar e se preparar mais rápido para a próxima. E não dá para esquecer do sono. Dormir bem é chave para regular hormônios e para a saúde sexual como um todo. Essencial. E a parte mental, como entra nisso? O emocional deve ter um peso forte também, né? Enorme. O estado emocional, psicológico, é outro fator super crítico. Nervosismo, ansiedade, seja aquela ansiedade de desempenho ou a do dia a dia mesmo, estresse crônico, cansaço mental, preocupação demais, tudo isso pode jogar o tempo de recuperação lá para cima. Por outro lado, se sentir seguro, confiante na relação, conectado com a parceria, isso tende a ajudar numa recuperação mais rápida. Mente e corpo estão totalmente ligados nisso. E ainda tem mais coisa. Alguns medicamentos, por exemplo, podem ter como efeito colateral o aumento do período refratário.
E o próprio contexto do sexo influencia, sabe? O nível de estímulo, se ele continua, o tipo de estímulo, o ambiente, se é excitante, confortável. Tudo isso pode mudar a rapidez com que o corpo se recupera. Não é só biologia pura. O cenário todo conta. Ok, acho que deu para entender bem a complexidade, né? São muitos fatores mesmo. Mas vamos para o que interessa para muita gente. Dá para fazer alguma coisa para, sei lá, gerenciar esse tempo? Não digo eliminar, porque a gente viu que é biológico, mas talvez encurtar um pouquinho? Ou pelo menos fazer a espera ser mais prazerosa para o casal? Sim, essa é a parte mais prática que os materiais trazem. E a resposta é sim, tem estratégias. Embora seja um processo do corpo, né, fisiológico, tem várias coisas que as fontes apontam que podem fazer diferença na experiência. A ideia principal não é lutar contra a biologia, mas trabalhar junto com ela. Uma das dicas que mais apareceu em quase todas as fontes é não parar tudo de repente. Manter a conexão e algum tipo de estímulo depois da primeira ejaculação parece ser muito importante. Em vez daquela pausa meio abrupta, a sugestão é continuar a intimidade. Beijos mais longos, carícias pelo corpo todo, focar no prazer da parceria talvez com sexo oral ou outras formas de estimular. Ah, interessante isso. Então a ideia é meio que manter o motor aquecido, digamos assim, para evitar que o clima esfrie completamente. Exatamente. Isso mantém a atmosfera íntima. Pode até aumentar a excitação da outra pessoa. E aí vem um ponto que várias fontes destacam como bem poderoso. Ver ou sentir o prazer da parceria, os gemidos, as reações, pode funcionar como um gatilho para reativar a excitação do homem. O estímulo visual também, sabe? Olhar para a parceira, para o parceiro, e até conversar sobre fantasias naquele momento. Tudo isso ajuda a criar um ambiente que sinaliza para o cérebro, religa o prazer aí mais rápido. Um detalhe importante que os materiais trazem. Para conseguir a segunda ereção, a maioria dos homens vai precisar de estimulação direta no pênis. Só que o jeito e a hora certa são cruciais. A recomendação é começar devagar, com gentileza, talvez ainda com o pênis flácido e sempre com muita comunicação. Porque o que é bom para um pode ser desconfortável para o outro, né? Especialmente nesse momento de mais sensibilidade depois do orgasmo. Fazer muito cedo ou de um jeito meio bruto pode até atrapalhar. Falamos do estilo de vida antes e parece que ele volta com tudo aqui nas estratégias, né? Sim, é a base de tudo. Exercícios físicos regulares, por causa da circulação e da recuperação, são mencionados o tempo todo. Mas tem uma dica que apareceu em vários lugares, inclusive no vídeo que a gente viu, e que talvez não seja tão óbvia para todo mundo. Exercícios para o assoalho pélvico. Os famosos exercícios de Kegel. Kegel? Sério? Achei que era mais para mulher. Então é muito associado às mulheres. Mas os homens também têm assoalho pélvico e ele é super importante para a função sexual. Parece algo pequeno, mas fortalecer essa musculatura que, segundo as fontes, tende a enfraquecer depois dos 30, 40 anos, pode trazer um pacote de benefícios bem legal. Os materiais sugerem que isso não só ajuda o corpo a se recuperar mais rápido, diminuindo o período refratário, como também pode melhorar a firmeza e a duração da ereção, dar mais controle sobre a ejaculação e até aumentar a libido. O vídeo foi bem enfático nisso. Disse que homens com múltiplos orgasmos ou recuperação rápida geralmente têm essa musculatura forte e até indicou onde aprender a fazer. É quase um superpoder escondido ali. Uau, essa do assoalho pélvico é forte mesmo. Não imaginava. E imagino que as dicas clássicas de pegar leve no álcool, evitar cigarro, comer bem, dormir direito, tudo isso continua valendo, né? Com certeza. São os pilares, né? Não adianta focar só numa técnica específica se a saúde de base não tá legal. É o conjunto. E a comunicação com a parceria. Isso parece ser um fio condutor em várias dessas dicas, né? Totalmente fundamental conversar abertamente sobre desejos, o que está sentindo, o que funciona, o que não funciona, tanto durante o sexo quanto na pausa. Criar um espaço de confiança mútua permite que o casal explore junto novas formas de prazer, transformando esse período refratário. Uma das fontes trouxe uma visão interessante. Em vez de encarar a perda temporária da ereção como um problema, uma falha, vê como uma oportunidade para descobrir outras formas de conexão, de intimidade. Mudar perspectiva, sabe? Tem um ponto que eu achei bem fascinante nos materiais. A questão da dopamina.
como que esse neurotransmissor entra nessa história? Sim, isso é bem intrigante mesmo. A explicação que a gente encontrou é que, depois da ejaculação, os níveis de dopamina, que está ligado ao sistema de recompensa, motivação, prazer no cérebro, eles tendem a cair no homem. A hipótese que algumas fontes levantam é que introduzir um elemento de novidade ou de excitação extra nesse momento poderia ajudar a elevar de novo esses níveis de dopamina. Novidade tipo... o que seria? Poderia ser experimentar uma fantasia diferente, usar um brinquedo sexual novo, mudar de posição ou até de lugar. Talvez algo que pareça um pouquinho arriscado, sempre, claro, com o consenso e conforto dos dois, né? A ideia é quebrar um pouco a rotina, dar um choque positivo no sistema de recompensa do cérebro. Teve até uma pesquisa com ratos, citada num dos textos, que mostrou que eles se recuperavam mais rápido quando uma nova parceira era introduzida. Óbvio que não é para levar o pé da letra para humanos, né? Mas ilustra o princípio bioquímico. A novidade pode sim ter um potencial de acelerar a recuperação da excitação. Que doido isso, essa conexão química, mas... e se, mesmo tentando essas coisas, o tempo de espera for mais longo? Porque nem sempre dá para controlar o relógio biológico, né? Exatamente. E forçar a barra pode ser pior, pode gerar mais ansiedade, frustração, não adianta. O respeito ao próprio corpo, aos limites dele, é o primeiro passo. Se a pausa for mais longa, as fontes sugerem usar esse tempo de um jeito conectado, mas sem a pressão da penetração. Que tal ver um episódio curto de uma série abraçados? Ou tomar um banho juntos, fazer uma massagem relaxante um no outro. São formas de manter a intimidade, o vínculo, sem que a ereção seja o único foco o tempo todo. Tirar um pouco esse peso, sabe? Aí tem uma dica super prática, quase boba, mas importante, que um dos textos mencionou. Aproveitar a pausa para a higiene. Lavar a área genital, urinar, que ajuda a prevenir infecção urinária, especialmente para a mulher, descartar o preservativo usado, garante que se rolar uma segunda rodada, tá tudo limpo e as precauções de saúde são as mesmas. É um cuidado básico, mas que faz parte. Para a gente fechar esse bloco das estratégias, vários materiais listaram vitaminas e minerais, tipo zinco, selênio, vitamina C, E, B12, L-carnitina, até coenzima Q10. A suplementação pode ser um atalho para diminuir o período refratário? Ajuda mesmo? Olha, esse é um ponto bem delicado. É verdade que esses nutrientes aparecem muito em pesquisas sobre saúde sexual masculina. Zinco é importante para a testosterona, selênio para os espermatozoides, vitamina C e E são antioxidantes. A lista de potenciais benefícios existe sim. Porém, e isso foi um aviso assim unânime em todas as fontes que tocaram no assunto, é absolutamente crucial consultar um médico ou um profissional de saúde qualificado antes de sair tomando qualquer suplemento. Sério mesmo, não tem pílula mágica para isso. Se automedicar aqui pode ser perigoso. Precisa de uma avaliação individual, sabe? Para ver se tem mesmo deficiência, qual a dose certa, se não vai dar problema com outros remédios que a pessoa toma, quais os efeitos colaterais. Suplemento pode ajudar? Pode, em casos específicos e com orientação médica, mas jamais vai substituir um estilo de vida saudável e, se precisar, um acompanhamento médico para investigar o que está acontecendo de verdade. Perfeito, esse aviso sobre a suplementação é fundamental mesmo. Então, fazendo um resumo aqui da nossa conversa, fica bem claro que o período refratário não é um defeito, né? É uma parte natural da resposta sexual masculina, uma pausa fisiológica, real. E que a duração dessa pausa está longe de ser fixa. É super variável e influenciada por uma rede complexa de fatores. Idade, sim, mas também a saúde do corpo, o estado da mente, das emoções, as escolhas de estilo de vida e até a forma como o casal lida com a própria pausa pode mudar esse tempo. Exato. E o mais legal, na minha opinião, é que os materiais que a gente analisou não ficam só nos porquês. Eles apontam também para os comos. Mostram que tem caminhos ativos para lidar com isso de forma positiva, cuidar da saúde geral, fortalecer músculos específicos como os do assoalho pélvico, essa foi uma dica e tanto, investir na comunicação aberta e honesta com a parceria. E talvez o mais importante,
Não deixar a peteca cair, né? Continuar estimulando a intimidade de outras formas durante o intervalo. Tudo isso pode enriquecer a experiência sexual como um todo, não só diminuir a espera. Ouvindo tudo isso, me vem um pensamento aqui. Será que muitas vezes o maior obstáculo para continuar o prazer ou retomar a atividade não está só na biologia do período refratário, mas é na nossa cabeça mesmo e na cultura? Na forma como a gente encara essa pausa, às vezes com frustração, com ansiedade, ou aquele silêncio meio constrangedor, em vez de ver como uma fase natural do ciclo? E quem sabe até como uma janela de oportunidade para explorar a intimidade e o prazer de um jeito diferente, que vá além só da penetração. Fica aí a reflexão para todo mundo.